Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Na sua estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira empatou com o Marrocos. Deixo vocês com as análises da mídia. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações. Ativa o sino, não esquece do like e tamo junto.